está indo a economia dos Estados Unidos? De acordo com alguns setores, a situação econômica do país é favorável e mostra sinais de recuperação. No entanto, essa visão otimista não corresponde à realidade vivida por milhares de pessoas que enfrentam dificuldades econômicas todos os dias. O aumento nos preços dos alimentos, moradia e serviços públicos tem afetado o poder de compra das famílias, que enfrentam dificuldades para chegar ao fim do mês, economizar e planejar para o futuro. Esses fatores contradizem a ideia de uma melhora econômica geral e revelam as profundas desigualdades que existem no país. Neste vídeo, mostraremos 10 dados que comprovam que a economia americana está com problemas. Os consumidores estão cada vez mais pessimistas sobre a saúde da economia dos Estados Unidos. Os americanos nunca foram tão negativos sobre a economia. Em junho, a confiança do consumidor dos Estados Unidos piorou à medida que as preocupações com o mercado de trabalho continuaram a aumentar. O índice de confiança do consumidor da Conference Board, que mede as atitudes em relação à economia e ao mercado de trabalho, caiu para 99,7% em junho em comparação com 104% no mês anterior, marcando o nível mais baixo desde pelo menos julho de 2022. Além disso, um recorde de 69% dos americanos tem uma visão negativa da economia, tanto no presente quanto no futuro, de acordo com a mais recente pesquisa econômica All America da CNBC. Essa foi a maior quantidade na história de 17 anos da pesquisa. Os consumidores se tornaram mais pessimistas em relação às perspectivas tanto das condições comerciais quanto do mercado de trabalho, disse Otoman Isildurum, diretor sênior de economia da Conference Board, em um comunicado que acompanhava os dados. Comparado ao mês anterior, menos lares esperam que as condições comerciais melhorem e mais esperam uma piora nas condições nos próximos 6 meses. Também esperam que haja menos empregos disponíveis a curto prazo. Quase metade dos americanos precisa de cartões de crédito para cobrir despesas essenciais de subsistência. Uma pesquisa realizada pela Inside 1031 revelou que 49% dos americanos dependem de cartões de crédito para pagar despesas diárias básicas, como alimentos, gasolina, aluguel e serviços públicos. Isso é mais comum entre as gerações mais jovens, com 61% da geração Z e 53% dos millennials usando cartões de crédito para despesas de subsistência e 53% dos millennials usando cartões de crédito para despesas de subsistência. A tendência se intensificou nos últimos anos devido ao aumento do custo de vida em toda a América e à estagnação dos rendimentos, o que exacerbou a dependência dos trabalhadores no crédito em meio a uma crescente inflação, de acordo com especialistas, que acrescentaram que o atual ambiente de taxa de juros mais altas significa que agora é o pior momento para ter altos níveis de dívida de cartões de crédito. A maioria dos americanos sente que está longe de alcançar a liberdade financeira. Uma nova pesquisa da Bankrate descobriu que os americanos sentem que precisariam ganhar cerca de $233 mil por ano em média para se sentirem seguros ou confortáveis com suas finanças. Para alcançar a liberdade financeira, os americanos dizem que precisariam ganhar cerca de 2 vezes mais, cerca de $483 mil em média, de acordo com a pesquisa. Ambos os números são significativamente mais altos do que os ganhos médios dos trabalhadores em tempo integral ao longo do ano de 2022, que foram de $68.203, de acordo com dados do Census Bureau. Apenas cerca de 15% dos trabalhadores ganham mais de $200 mil por ano. E essa cifra é ainda menor para aqueles que ganham mais de $400 mil, apenas 9,8%. Os preços da gasolina estão aumentando novamente. Neste mês, os preços da gasolina aumentaram repentinamente devido ao calor excessivo e restrições de produção que afetaram o suprimento. A média nos Estados Unidos para a gasolina regular subiu mais 3 centavos na quinta-feira para $3,75 por galão, de acordo com a AAA, atingindo o nível mais alto desde meados de novembro de 2022. Os preços da gasolina têm sido uma montanha-russa desde o início da crise na Ucrânia, em fevereiro de 2022, mas desde junho de 2022 começaram a diminuir em alguns estados. Mesmo assim, o custo de um galão de gasolina hoje está cerca de 23% mais alto em comparação com 2 anos atrás. As taxas de juros estão aumentando, afetando mutuários e poupadores.
Em junho de 2023, o Federal Reserve elevou as taxas de juros em 0,75 pontos percentuais, elevando a taxa de referência a 3,75%, o nível mais alto desde janeiro de 2008. Espera-se que o Federal Reserve continue elevando as taxas para combater a inflação, mas isso pode ter um impacto significativo em mutuários que estão lutando para pagar suas dívidas. Taxas de juros mais altas significam pagamentos de juros mais altos em cartões de crédito. Taxas de juros mais altas significam pagamentos de juros mais altos em cartões de crédito, empréstimos para automóveis, empréstimos estudantis e hipotecas, o que pode aumentar ainda mais o endividamento dos consumidores. Ao mesmo tempo, taxas de juros mais altas também podem afetar poupadores, já que os bancos oferecem taxas de juros mais altas em contas de poupança e certificados de depósito. Uma parcela surpreendente de adultos não economizou nada para a aposentadoria. A maioria dos americanos não estão economizando o suficiente para a aposentadoria. Uma pesquisa recente da CNBC mostra que a situação piorou nos últimos anos. Em 2023, cerca de 41% dos adultos nos Estados Unidos não economizaram nada para a aposentadoria. As dificuldades econômicas dos americanos, agravadas pela pandemia de Covid-19, tornaram difícil economizar dinheiro para o futuro. Além disso, a inflação crescente e os altos custos de vida tornaram ainda mais difícil para as pessoas guardarem dinheiro para a aposentadoria. Para aqueles que conseguirão economizar, a quantia média economizada é de cerca de $84 mil. No entanto, especialistas em planejamento financeiro alertam que essa quantia não será suficiente para proporcionar uma aposentadoria confortável e segura. Uma despesa inesperada de $2 mil faria com que a maioria das pessoas se endividasse. Em 2023, cerca de 25% dos americanos não têm economia de emergência e 37% têm menos de $1.000 em economia de emergência. Portanto, não é surpreendente que quase 2/3 dos americanos, ou 62%, digam que precisariam se endividar para cobrir uma despesa inesperada de $2 mil, de acordo com os resultados de uma pesquisa de abril do Go Banking Rate. A inflação dos alimentos continua atingindo níveis recordes. Desde abril de 2021, os preços dos alimentos aumentaram 20%, de acordo com os dados do Índice de Preços ao Consumidor. Dentro dessa categoria, o preço de alguns produtos básicos de cozinha disparou. Os preços da margarina aumentaram 54%, em grande parte devido à escassez de óleo de girassol, enquanto a produção de leite e pão também foi afetada pelas escassezes, levando a aumentos de preço de 19% e 21%, respectivamente. Os preços do frango também dispararam, já que os produtores atacadistas lutam para atender a demanda após a gripe aviária resultar em uma queda recorde no fornecimento. A categoria de carne, que inclui carne bovina, frango, porco e peixe, registrou um aumento de 23% nos preços nos últimos 2 anos. Agora, muitos americanos se veem obrigados a escolher produtos mais baratos e reduzir alguns de seus alimentos favoritos para poderem chegar ao fim do mês. Um número crescente de pessoas está atrasando suas dívidas. Com o aumento da dívida média do consumidor nos Estados Unidos, não é surpreendente que os atrasos nos pagamentos das dívidas, de pelo menos 30 dias ou mais, tenham aumentado para quase todos os tipos de dívida. Os números fornecidos pelo Federal Reserve revelam que, em média, os membros da geração Z têm uma dívida de $12.871, enquanto essa cifra é de $26.532 para os millennials e $27.838 para a geração X. As taxas de inadimplência são mais altas entre os 3 grupos etários, situando-se em 27%, 25% e 18%, enquanto as taxas entre os baby boomers e os americanos com 66 anos ou mais são de 17% e 13%, respectivamente. Embora as taxas de inadimplência tenham diminuído durante a pandemia de Covid-19, no início de 2023, cerca de 4,7% da dívida americana estava em atraso, o que representa um aumento de 2,4% em relação aos níveis de 2020. Os americanos são 2 vezes mais propensos a se sentirem financeiramente inseguros do que seguros. A Bankrate também destacou que apenas 1 em cada 4 americanos diz se sentir financeiramente seguro, em comparação com a maioria de 72%, que diz não se sentir seguro, o que inclui 26% que esperam nunca se sentir completamente seguros financeiramente. O conjunto de dados apresentados mostra que, apesar das afirmações otimistas sobre a economia dos Estados Unidos, há uma série de sinais preocupantes que indicam uma deterioração econômica no país.
A confiança do consumidor está diminuindo, uma grande proporção de pessoas depende de cartões de crédito para despesas essenciais, a maioria não sente que está perto da liberdade financeira, os preços da gasolina estão aumentando, as taxas de juros estão subindo, muitos não economizaram para a aposentadoria, uma despesa inesperada levaria a maioria a se endividar, a inflação dos alimentos está em níveis recordes, a inadimplência em dívidas está aumentando e a sensação de insegurança financeira é alta entre os americanos. Esses dados levantam questionamentos sobre a verdadeira saúde econômica dos Estados Unidos e destacam as dificuldades financeiras enfrentadas por uma parte significativa da população. Lembre-se de que você pode deixar sua opinião nos comentários. E se você gostou do vídeo, dê um like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sino para não perder nosso conteúdo. Saudações e até o próximo vídeo.